Vamos conversar sobre a Maratona de Boston. Os detalhes, né, que eu abri a caixinha lá no Instagram e vocês perguntaram, eu vou responder algumas perguntas, mas eu vou falar geral da preparação aqui em detalhes, se esconder nada daquele jeito. Vamos começar na periodização. Eu coloquei aqui 12 semanas, por exemplo. Claro que eu tinha começado um período da base com uma média semanal de 70 quilômetros nos primeiros 3 semanas de janeiro, tá? Dezembro quase passei em molho porque eu corri a Maratona de Valência no início de dezembro, então eu peguei umas férias, até engordei 6 quilos na época. Então, comecei a periodização oficialmente 12 semanas antes da última semana do polimento, ou seja, eu não contei com a semana da prova. E foram dessa forma: primeira semana 81, segunda semana 101 km, 96, 124, 145, 160, 130, 163, 92, 97, 70 e a última semana pré-prova correr apenas 30 km e tem vários motivos por isso, porque eu fiquei doente com vírus, como algumas de vocês devem saber. Então deu uma km, uma rodagem em média de mais ou menos 107 km por semana, e isso é considerado muito, muito baixo, tá? Eu considero isso baixo, beleza? Mas a maioria das semanas aí ou teve algum problema ou não consegui fazer de novo volume de treinos, e como vocês sabem, a minha filha nasceu no início do fevereiro, aí isso um pouquinho deixou as coisas mais difíceis, teve alguns problemas no caminho e tal. Eu não consegui rodar e eu não consegui chegar também no volume máximo que eu estava querendo chegar, que é 180 km. Eu cheguei, em vez disso, cheguei a 163 km apenas, tá? Durante a periodização, o mais longo foi de 36 km a pace de 3,56. E nessa periodização eu tentei muito perder peso, porque eu estava muito pesado no início da periodização, estava com 76 quilos e terminei com a faixa de lá de 71, 72 quilos, tá? Então eu perdi uns 5, 6 quilos por aí, porque meu peso fica variando muito, tá? Nessa periodização, eu não teve consulta com nutricionista, essa foi a escolha minha, fui convidado, tenho vários amigos nutricionistas, mas eu decidi de fazer algo mais prático, mais comigo mesmo e ver como meu corpo reagir, e deu certo, para mim deu certo. Em relação a suplementações durante da periodização, como vocês sabem, aquelas coisas que eu posto nos stories mesmo, Rapid Foods no pré-treino, Ultra Café, nitrato nos longos, especialmente nos longos e treinos intervalados. Eu uso também Defense e The One para melhorar a imunidade, é isso. Muita hidratação, então a gente mora em Fortaleza, para quem mora no Nordeste em geral precisa se cuidar muito da hidratação, então muito jungle na veia também. Em relação ao uso de gel, eu quase não usei nos treinos, eu apenas usei 2 gels nos 36 km, usei apenas 2 gels, um de 40 gramas e outro de 20 gramas, e o restante de treinos eu usava lá 1, 2 no máximo aí, e pronto. Eu não fiz pace prova nenhum treino longo, não treinei em pace de 3,30, nem 3,28, nenhuma vez, só fiz uma meia maratona em São Paulo, em março, e foi a pace de 3,28. O pace médio nessa meia maratona foi 3,28, então foi o único teste mesmo que eu teve para correr um pouquinho o pace prova. Fiz meus longos com bloquinhos aí de 3 km, 6 km, um pouquinho forte. E coisa que eu fiz muito, muito nessa periodização foi treinar indoor. Como eu falei, teve alguns problemas na periodização e acabei fazendo muitos treinos na academia, na AIO, né, na esteira, treinos intervalados, simulei muita subida também. Tava fazendo treinos aí 2 km subindo, 2 km normal, 2 km subindo, 2 km normal várias vezes, especialmente no meio da periodização. E então isso deve ter ajudado um pouquinho com as subidas da Maratona de Boston. Agora, eu acho que coisa que eu não estava esperando é a questão de uns problemas que aconteceram faltando 3, 4 semanas, exatamente na semana que eu estava mais mentalmente esgotado, quando fiz o meu último longo, teve problemas, e isso me afeta muito psicologicamente, e a restante da periodização realmente foi só o modo sobrevivência. Isso também fez minha imunidade baixar muito e peguei o vírus, que aqui em casa todo mundo estava com vírus, eu também peguei o vírus,
Isso foi muito pesado, muito ruim, porque eu fiquei com muito catarro. Eu não consegui recuperar o tempo. Viajei com muito catarro já, não consegui respirar bem e tal. E cheguei em Orlando ainda um pouquinho doente. Eu estava só rezando para recuperar e terminar a prova. Algumas de vocês estavam perguntando qual era a minha meta para a maratona de Boston. Minhas metas sempre vão ser bater meu RPI, mas para essa maratona, especialmente 3 semanas antes, eu já tinha desistido de tudo. Eu realmente queria ser entre os 3 melhores brasileiros. E graças a Deus foi o melhor brasileiro. Então não tinha realmente uma meta específica. Eu quero 2,25. Não, eu sabia das dificuldades do Boston. Preparei psicologicamente para isso, mas não tinha uma meta específica. Então, eu acho que foi mais ou menos isso. Eu realmente consegui manter a minha dieta relativamente boa. Eu não comi muitas besteiras antes da prova. Não me lembro ter feito, por exemplo, o que eu tinha feito em Chicago, que comi muito fast food ou coisas assim. Não, eu consegui manter, de certa forma, a minha dieta normal, comer comida de verdade, essas coisas. Não contava calorias, não pesava comida também, mas essas marmitinhas também me ajudavam demais. Agora vamos falar da prova em si, em Boston. Cheguei 48 horas antes, peguei o kit, tudo ok. Lá na feira sugeriu a ideia de usar o Adios Pro, o tênis, que eu aí acabei recebendo lá, da minha assessoria, da Stark, que é patrocinada pelo Adidas também. Então recebi o número 42.5, que é um pouquinho apertado. Tentei trocar para número 11, mas estava tudo esgotado aí. Então eu corri com um número menor. Aí peguei o kit, foi aquela sensação da prova. 2 dias antes, 48 horas, fui convidado para vários eventos, mas eu não consegui participar em nenhum deles, porque eu estava muito mal, muito nervoso. Especialmente 48 ou 24 horas antes, o catarro, acordei de manhã cheio de catarro, espirrando muito mesmo. Minha voz estava com a voz meio esquisita e com dores na perna também e tudo. Até estava saindo para fazer um treino e acabei cancelando o treino e voltando, ficando só no hotel mesmo, assim, perto do hotel, comi por lá e pronto. Na pré-prova, café da manhã normal, eu vou colocar aqui uns vídeos para vocês o que eu geralmente comer. Levei meus jungles daqui, toda a minha suplementação daqui de Fortaleza. Então, tomei um café da manhã bem reforçado, o almoço também, macarrão, essas coisas. Aí eu passei o restante beliscando pão e tomando meus jungles aí. E à noite, como sempre, eu comi uma pizza inteira pra mim, com a galera lá, mas a gente pediu várias pizzas. E tomei uma Coca-Cola e pronto. Esse aqui foi um jantar. E a pior parte da maratona de Boston pra mim foi a questão da largada, especialmente a parte que você tem que pegar o ônibus da cidade para ir para Hopkins, eu acho que é o nome onde a gente larga. Aí meu ônibus sai às 6h45 da manhã, então eu tive que acordar às 5 horas, comer o que era para comer. Acabei comendo uma barrinha de carboidratos, que tinha 40 gramas de carboidratos e uma banana. Tomei meu outro café, nitrato como sempre. Aí levei comigo 2 barrinhas de 40 gramas, mas não levei banana, isso foi um erro muito grave. Levei bastante gel para a prova. Aí cheguei no lugar onde pega o ônibus, eu tava com a jaqueta, a calça e tênis e tudo, mas foi informado lá que era para deixar as coisas lá e ir só com coisas que você iria usar na largada, coisas que você vai usar para a corrida. Aí eu tive que jogar fora uma das melhores jaquetas que eu tenho. Eu passei muito frio lá, muito frio no lugar da largada, aí tive que esperar quase 2 horas e meia lá sem comida, sem nada. Comi as barrinhas que eu tinha, mas eu sentia muito falta de comida mesmo, tipo pão, geleia, café, coisas assim. Aí eu esperei aqueles 3 horas e um brasileiro me viu lá passando mal de frio, que eu quero agradecer aqui, e me deu uma manta de alumínio, aqueles que protege de frio, então eu consegui esquentar um pouquinho, mas a vontade de comer pão, comer comida de verdade, continua. E eu larguei muito preocupado por causa disso, porque eu sabia que 4 horas entre acordar ou entre sair do hotel e largar é muito tempo em pé, muito tempo no frio, e frio faz a gente gastar mais energia, e a energia que a gente precisa na maratona, né? Então, joguei fora a jaquetinha, levei comigo 5 géis, um de cafeína e 3 sem cafeína, e várias cápsulas de sal.
Antes de largar por 30 minutos, eu tomei um gelo de 40 gramas de carboidrato. Estava me sentindo muito bem na largada. Lembra que eu falei que o tênis que eu usei era apertado? Realmente começou a apertar muito já no início, mas ele é muito leve, então eu não cuidava das dores da parte do tênis apertado. Eu foquei mais que estava bem responsivo mesmo, e a corrida com ele é bem gostosa. Então eu fui nos primeiros 21 km me controlando muito bem, porque a prova é uma descida, tem subidas tem pouquíssimas subidas no início, então literalmente você só desce. Então foi uma parte muito legal, correndo do lado da galera, muita torcida mesmo, então você fica animado, mas sempre eu ficava me lembrando, ainda tem segunda parte, ainda tem segunda parte, ainda tem segunda parte. Assim consegui me controlar e fechei primeira meia maratona 1 hora e 12 e 5 segundos. Continuo bem feliz porque passei dos 21, ando, continuo mesmo pace, mesma coisa. Passei dos 25, mesma coisa. Você vai estar sentindo ainda mais dores porque as unhas arrancaram. O tênis realmente usei um número completamente errado. Era para ter usado o número 43. Eu usei 42.5. Esse 0.5 fez uma diferença enorme. Comecei a sentir a prova. Então, 25, ainda estava bem na parte de nutrição também. Tinha tomado já 3 Gs de 20 gramas, se não me engano. Não senti mais necessidade, mas estava com muita fome mesmo. Tomei 2 cápsulas de sais, eu não perdia nenhum ponto da água, mas mesmo tomando 3 Gs em 25 km, algo que eu não estou acostumado a fazer, eu ainda senti muita fome, estava com muita vontade de pegar uma banana, alguma coisa assim, mas eu não tinha visto assim alguma coisa no percurso. Então, seguiu a prova, eu estava esperando aquelas subidas que todo mundo fala, mas realmente tem subidas, assim, várias subidas, mas também tem muita descida, é muita gente na rua aqui torcendo, e isso deixa a prova menos difícil, vamos dizer. Mas o fato de você subir e desce, você começa a sentir dores musculares no lados que você não costumava sentir, sabe? Mas eu não teve quebra, não teve nada. E vi que realmente eu acho que dava para bater o RP, mas comecei a sentir a partir de 33, depois do Heartbreak Hill, eu acho que esse é o nome da subida lá. Desci bem, acho que desci a descida 3,20, se não me engano, recuperei. Eu me senti muito legal, fiquei muito feliz, tocando na mão das pessoas e tal. Mas essa descida apertou mais tênis ainda, e as unhas arrancaram. E comecei a sentir dores também na perna, nada de quebra, nada de coisa assim, absurda. Mas eu comecei a sentir o nível de energia baixando absurdamente, talvez o fato de eu não ter comido bem antes, não sei. Comecei a sentir energia baixando mesmo, mas de tomar muito gel, a estratégia de tomar muito gel não funcionava muito. Então, como se fosse apagão geral, aconteceu comigo, e acho que a parte dos dedos doendo muito, também embaixo de pé, eu acho que isso pesou muito. Mas eu segui fazendo minha prova, feliz da vida e tal, claro, focado 100%. Teve momentos muito difíceis da prova que a cabeça estava mandando eu parar mesmo, mas que me acompanha no Instagram sabe das dificuldades que eu passo nos treinos, das dificuldades do nível de treinamento mental que eu realizo comigo mesmo. Eu me coloco nas situações bem difíceis durante a periodização para que eu consiga simular a dificuldade que a maratona nos traz, tá? Então, psicologicamente, eu estava muito preparado para essa prova. Eu tinha colocado uma estratégia de perder entre 30 a 40 segundos nessa subida grande, 15 e 20 segundos nas subidas pequenas, e tentar descer mais forte nas descidas, assim eu conseguiria manter o pace. Funcionou relativamente, porque eu consegui fechar a segunda meia maratona 1 hora e 16, 1 hora e, sei lá, 1 hora e 18? Não sei. Então não perdi muito rendimento, fiquei correndo lá para 3,35, 3,40, isso tipo, em Boston é muita coisa. Aí lá no final da prova, no última milha, eu comecei a sentir muito dores na perna, nas duas pernas, não é quebra, mas como se fosse cansaço da maratona, sabe? Eu não consegui realmente voltar, porque vi que estava muito próximo a ficha 2,28, 2,27, mas eu não consegui voltar a correr no pace interior, porque já estava no final da maratona,
eu já estava bem desgastado mesmo e eu estava sentindo muito cheiro de comida no caminho, porque estava com muita fome. Assim que eu cheguei, realmente quase caí no chão, porque estava extremamente cansado, com pernas e os pés bem doloridos mesmo. Aí saí de lá, peguei a medalha e diretamente fui para um barzinho lá, para uma hamburgueria. Pedi um hambúrguer, tomei uma cervejinha e pronto. Então, mais ou menos foi essa a jornada resumida para a Maratona de Boston. Quero deixar meus agradecimentos aos meus patrocinadores que fizeram isso possível. Stark, Plant Power, Coco Bambu, Cupá, Mercadinho São Luís, Rapid Foods, Rapid Lab. Quero agradecer também a galera da Academia IU Gym, onde eu realizei a maioria dos meus treinos indoor, também treinos de fortalecimento no início da periodização. E todo mundo que esteve do meu lado, de alguma forma, meu médico, meus amigos, minha família, todo mundo que esteve envolvido de alguma forma nessa periodização e nessa jornada até Boston. Agora, recuperar meus dedos que estão inflamados, ver se consigo tirar as unhas e começar logo a periodização para a Maratona do Rio, que eu vou com certeza só para curtir, porque não dá para fazer uma boa periodização em menos de, sei lá, menos de 8 semanas que tenho agora, bem menos de 8 semanas. Então até Rio de Janeiro.